Eu sou Beni Moura, eu sou orientadora da oficina de desenho, linha e traço, mantida pela Secretaria de Cultura e Turismo de Paranaguá. Além da videoaula, eu estarei à disposição no Facebook. Vocês me procurem no Facebook Beni Moura Cardoso. Eu estarei lá às terças-feiras, das 14 às 15h40, para responder dúvidas e conversar sobre o conteúdo da aula apresentada. Hoje nós teremos a aula 1, que o tema vai ser materiais para desenhar. Enquanto nós estávamos com as oficinas presenciais, nós tínhamos um pouco de material que era disponibilizado para os alunos. E agora não, vocês vão ter que adquirir os seus materiais. Então, o material que eu vou apresentar aqui é um material para vocês terem conhecimento. E aos poucos, vocês vão poder ir adquirindo esses materiais. Então, vamos lá. Eu quero falar primeiro sobre o desenho, né? O que o desenho possibilita, né? Quais são as possibilidades do desenho? O desenho é a representação. Você vai representar uma imagem que ela é tridimensional, mas você vai representar ela numa folha de papel, num plano, né? E como que você vai representar essa forma, né, no papel? A técnica do desenho ela é básica e ela tem a base dela é composta por 3 itens, que é a composição, a proporção e o efeito do volume, que é dessa forma que você vai representar esse objeto. E o desenho ele tem uma técnica, né, que você pode aprender essa técnica, e para garantir, né, essa técnica, o mais importante é a educação das mãos. É o domínio do traço e o domínio da composição. São os 2 itens que você vai ter que dominar para fazer um bom desenho. Depois, você vai ter que aprender a observar e a analisar realmente esse motivo que você quer representar. Então, você vai ter que olhar bem para esse motivo, vai ter que observar os detalhes desse motivo para poder desenhar. Essas são questões básicas para você desenhar. Depois, né, assim, para você adquirir essa habilidade para desenhar, você vai ter que fazer exercícios. E esses exercícios terão que ser contínuos e diários. Você tem que fazer, quem quer ser um bom desenhista, ter uma boa habilidade de desenvolver as suas mãos, ele vai ter que desenhar todos os dias. E isso também vai ajudar você a entender e você aprender a usar o material, né? Não há uma regra fixa, um método fixo para você fazer um bom desenho, né? Isso cada desenhista, o mais importante é você ter o teu desenho ter uma personalidade. A técnica ela é igual para todos, mas o desenhista ele vai aos poucos criando o seu modo de desenhar, né? O que é mais importante é você ter o seu modo, ter a sua personalidade, fazer com que o seu desenho seja único. Eu vejo assim que quando o artista, quando o desenhista tem essa personalidade, o desenho dele acaba se destacando. Eu vou mostrar então alguns materiais que vocês podem adquirir nas papelarias ou em lojas e sites especializados em materiais artísticos. Nessas lojas, nesses sites, existe uma variedade muito grande de materiais para todos os gostos e também de todos os preços. O básico, né? O primeiro item para você desenhar é o lápis grafite. E como que é esse lápis grafite para o desenho, né? Ele tem diferentes graus de dureza. O lápis de grafite, eles são classificados
pelo grau de dureza e por meio de letras. Eles vão do HB. Então, os Bs são os lápis macios, indicados para os desenhos artísticos. E os lápis H são os lápis mais duros e eles são indicados para desenhos técnicos. Os diferentes graus de dureza que tem os lápis, né, os mais dos grafites mais duros, os grafites mais finos, eles vão dar traços mais finos e mais claros, lápis mais duros. E os mais macios, eles vão dar um traço mais grosso e ele é mais macio. O traço vai ser mais escuro. Então, quanto maior for o número no lápis, por exemplo, no B, quanto maior for o número 8, né, vamos dizer, ele é mais macio e ele é mais grosso o traço dele. No lápis H, quanto maior for o número, mais fino e mais claro vai ser o traço. Então, no H, o número 8, ele é um lápis que tem um grafite bem duro e ele vai fazer um traço fino e claro. Então, você também pode usar lapiseiras. As lapiseiras, elas são mais cômodas, elas são mais fáceis de usar, porque você não precisa apontar. Elas podem ser adquiridas também da mesma maneira que o lápis. E ela também vai ter as mesmas características de grau de dureza e de maciez, sabe? Então, a lapiseira é bem tranquilo para usar, ela substitui o lápis de uma maneira bem legal, bem bacana. Depois nós vamos ter também barras de grafite. Elas são também têm as mesmas classificações de grau de dureza, que elas são do H ao B, tá? E também vai ser os mesmos números de grau de dureza e de maciez. E essas barras, elas são como um lápis, ela não tem diferença, só que ela é toda de grafite. E essas barras, elas são bem bacanas para você fazer um trabalho de sombreado, um trabalho de sombreado. Ela dá um resultado bem interessante para você quando você está fazendo o sombreado. Agora eu vou apresentar para vocês alguns desenhos em grafite. Esse é um olho. Ele bem assim, trouxe uma imagem bem, vamos dizer assim, com poucos traços, né? Esse olho ele tem poucos traços, para vocês entenderem que ali foi usado diferentes graus de dureza no grafite. Então tem traços mais escuros, e esses traços mais escuros são feitos com um lápis mais macio, com um número maior, por exemplo, um 8B, um 6B, e tem os traços mais claros e mais finos, que são feitos com um grafite mais duro, um grafite de um número menor. E ele também tem um sombreado bem leve. Então é bem interessante para vocês irem observando esses desenhos. Esse é um desenho realista do famoso Charles Lavesco, feito com grafite. Ele faz um desenho perfeito, realista, que você olha, dá a impressão de ser uma fotografia, né? Essa é a intenção do artista quando ele faz esse desenho. E aí você vê com que habilidade ele usa todos esses grafites do que nós estamos falando, né? Esse é um desenho de uma aluna, que foi minha aluna o ano passado, na oficina de desenho, a Maria Eduarda, esse é um desenho onde ela estava aprendendo a usar o lápis grafite. É um desenho que ela
observou essa luminária e ela foi fazendo esse desenho. Ela usou 2 tipos de lápis, aí, em grau de dureza. Ela usou um mais macio, número 6, e um outro mais de um grau mais baixo, que eu acho que foi o 2 que ela usou. Esse também é um desenho de uma aluna, que é a Amanda. A Amanda, ela já tinha um gosto, né? O desenho dela tem essa personalidade de ser mais clarinhos, traços mais leves, e ela sempre, o desenho dela tem essa característica. E depois nós vamos ter um outro material que é bem bacana para ser usado, que é o carvão vegetal. O carvão vegetal você encontra ele em barras ou em formato de lápis, como se fosse um lápis, só que em vez de grafite, dentro ele tem carvão. O mais comum é você encontrar ele em barra. Ele não é um material caro, ele é um material barato, só que ele tem um inconveniente de sujar muito as mãos. Então eu indico, quem quer usar o carvão, enrolar a barrinha do carvão com papel alumínio. Ela vai proteger a sua mão da sujeira do carvão e também proteger o papel, porque se você suja a mão, provavelmente você vai sujar o papel também que você está desenhando. Então, essa é um macete para quem faz desenho com carvão. E o carvão, ele é um dos materiais mais antigos, né, usado para desenhar. Ele permite criar várias tonalidades no trabalho, desde o clarinho até um tom bem escuro. E ele pode ser, você pode fundir esses traços usando esfuminhos, dar o que a gente chama, né, um degradê. Ele também é bastante versátil para quem está começando o desenho, porque você não precisa se prender muito aos detalhes. O carvão, ele é mais indicado para você fazer um desenho sem muito detalhes. Um desenho onde o teu traço vai ser mais grosso, vai ser mais espesso. Então, ele é mais indicado para um desenho não muito complexo, com um mínimo de detalhes. Então, tá aí, eu vou mostrar uma imagem de um artista usando carvão. Ele está fazendo pequenos traços com carvão, e o carvão ele tem essa característica de deixar o traço mais grosso, mais marcado. Mas, ao mesmo tempo, esse traço ele é leve, ele é fácil de você apagar, né? Então, aí, agora, um outro desenho em carvão, já com um pouco mais de detalhes. Um outro desenho em carvão, esse desenho eu acho super bonito, porque ele explora, né, a luz e a sombra, né, a luz no topo da árvore e depois essa sombra nos galhos. Eu acho esse desenho muito bonito. E esse é um desenho também, vendo que as formas bem simples, traços bem simples e nesse contraste de luz e sombra. Né? São desenhos que não têm muitos detalhes. Depois nós vamos ter um outro aliado para fazer, para trabalhar os nossos desenhos, que é o esfuminho. O esfuminho também ele tem números, né? E assim, no esfuminho é assim, o número 1 ele é bem fininho, o número 2 aí ele vai aumentando e ele tem de bem fino até um pouco mais grosso. Ele tem uma variedade não muito grande, mas tem essa versatilidade. E o esfuminho ele é um canudinho de papel bem apertado. E ele serve para você integrar os traços, para você fazer o sombreado. Ele vai dar um efeito de luz e sombra, de volume. Ele vai fazer com que esses teus traços fiquem bem suaves. Aqui tem uma imagem, vou mostrar uma imagem que um traço, passado o esfuminho,
e sem o esfuminho, né? Então, para que serve o esfuminho? Para deixar esse teu traço mais suave. Esse daí como se faz, né? No desenho, esse é um desenho onde está se usando o esfuminho. E como você vai limpar o seu esfuminho? Você tem que limpar numa lixa, porque tem artista que aponta, corta com estilete, mas o ideal é você lixar, porque aí você não desgasta tanto o esfuminho, você só tira a sujeira que você precisa, só limpa o esfuminho e você não perde tanto do teu material. Depois nós vamos ter um outro instrumento bastante importante, que é a borracha. A borracha, ela não é só para apagar, ela é um instrumento bastante versátil dentro do desenho. E ela também se apresenta de diversas maneiras, né? Assim, ela tem a borracha tradicional, que quando você compra borracha tradicional para desenho, quanto mais macia, melhor. E ela vai danificar menos o papel. A borracha muito dura, ela vai desgastar muito o papel, ela vai pode furar ou deixar, né, aqueles buraquinhos, né, que você percebe que foi apagado. Então o ideal é ter uma borracha bem macia, que ela vai ela vai retirar apenas o teu traço e não vai fazer nenhum dano no papel. Então você pode conseguir borracha em forma de lápis, você pode conseguir também em forma de lapiseira. Nessas lapiseiras, ela vem redondinha, vem achatada. Por que tem essa variedade de borrachas? Porque a borracha, você pode fazer um desenho que a gente chama negativo. Você pode apagar uma linha, você pode usar no desenho, pintar todo o papel com o grafite e fazer o negativo. Em vez de fazer um desenho com um lápis, você vai fazer um desenho com a borracha, com um lápis borracha ou com essas borrachas mais finas em lapiseiras. Então, ela proporciona um efeito bem interessante quando você faz esse trabalho. Nós temos também o apontador, que é um material útil para quem faz desenho. Usado com cuidado para não quebrar o grafite do seu lápis, né? E depois nós vamos ter também o estilete. O estilete eu recomendo, ele é um material ideal para apontar o lápis, na verdade, mas apenas para os adultos, porque ele é perigoso, né? Ele tem um corte ele é bem cortante, então só os adultos que podem usar o estilete. Depois também você pode ter pranchetas para desenho. Existe umas bem em conta no mercado, né? Na verdade existe uma variedade, todo esse material existe uma variedade grande de preço e de qualidade, mas você pode usar essas mais em conta, bem tranquilo. Por que é bacana você ter uma prancheta? Quando você quer fazer um desenho externo, quando você quer sair e fazer um desenho fora, uma paisagem, então é interessante que você possa disponibilizar da prancheta para você fazer esse desenho e não perder a qualidade. Temos também assim elas mais sofisticadas, que você pode carregar com material dentro, mais organizada, mas não é o caso, só para vocês conhecerem. E outra coisa que eu vou mostrar, que a gente não vai usar inicialmente, mas quem gosta de desenho sempre acaba querendo olhar e conhecer melhor, que é o lápis de cor. O lápis de cor também existe no mercado uma variedade bastante grande. A qualidade do lápis de cor, o lápis de cor tem que ser visto com cuidado, porque existe composição no lápis que faz mal, que é o chumbo. Então, quanto maior, os lápis mais caros, eles são mais caros porque ele tem uma qualidade melhor. Eles não tem tanta cera, porque os lápis com muita cera, ele não vai dar a mesma qualidade na hora que você for colorir o teu desenho, porque ele é um lápis mais duro,
e você não consegue fazer tanta sobreposição de cores quanto o lápis com uma qualidade melhor, porque o lápis com a qualidade ele tem mais pigmento e menos cera na sua composição. Então eu vou mostrar que nós temos 3 tipos de lápis de cor. Nós temos o lápis de cor seco, que é esse comum, que permite você fazer a sobreposição aplicando cor sobre cor, e ele vai ficar com os traços do lápis, né? E depois nós vamos ter o lápis solúvel em água, ou os lápis aquareláveis. E esse lápis, o aquarelável, você vai usar como o lápis de cor normal, só que depois que o desenho estiver pronto, você vai molhar um pincel com água e vai espalhar as cores. Ele vai dar um resultado como de uma aquarela. Também, para fazer esse tipo de trabalho, você tem que fazer o desenho numa folha de papel um pouquinho mais dura, porque se ela for muito fininha, ela vai ficar, ela vai se deformar, ela vai criar rugas, né? E então, para fazer esse tipo para usar o lápis aquarelável e usar água, é bom um papel um pouco mais grosso. E depois nós vamos ter os lápis solúveis em terebentina. Esses são lápis que seca, que não são solúveis com água, mas sim com a terebentina, e eles secam mais rápido do que a água. Também tem a mesma questão, você precisa de usar esse material com um papel um pouco mais grosso. E eu trago aqui uma imagem de um desenho, também de um olho, para ver como que você vai fazendo a sobreposição de cores. E essa é uma paisagem que eu acho bastante interessante, com muito detalhe. O lápis de cor, ele exige um pouco de paciência, porque você vai tendo que fazer a sobreposição de cores, todos os detalhes. Ele exige que você faça esse trabalho devagar. Esse é um desenho de uma artista de Parnanguara, da Amarilis. A Amarilis, inclusive, é professora em escolas, eu não sei agora em que escola que ela está dando aula, mas ela fez esse desenho, o nome desse desenho é Mandala Beija-Flor, e bem delicado, a sobreposição de cores, né? Ela tem todo o cuidado na sobreposição de cores. Esse é um desenho de uma aluna minha, da oficina do ano passado, a oficina de desenho. Ela não usou não fez muita composição de cor, ela não fez sobreposição de cores, mas ela ela tem um desenho muito limpo, com os detalhes muito bem feitos, e eu acho que ela foi bastante feliz em fazer essa composição, né? Ela fez uma composição bonita. Esse já é um desenho com trato de cores, né? de sobreposição de cores bem interessante. O trabalho das cores com lápis nesse desenho eu acho bem interessante. Então, o lápis de cor ele é um material muito rico, você tem muitas possibilidades com ele, né? E esse também é um desenho de uma aluna do ano passado, da oficina do ano passado, e que ela fez com lápis aquarelável. Ela não quis aquarelar todo o desenho, porque ela estava aprendendo a usar o lápis ainda, né? E ela queria ver, né, as diferenças, como queria ficar esse desenho com aquarela e sem ser aquarelado. E todos que estão começando têm um pouco de medo de usar o material, né? Então vai usando com muito cuidado, ela usou com bastante cuidado, e o resultado eu acho que ficou bem interessante para vocês terem ideia da riqueza que é o material, o lápis de cor.
Depois nós vamos ter o giz de cera, que é bastante comum. O giz de cera é algo que todo mundo tem acesso desde criança, é um material bastante democrático, né? E o que é interessante do giz de cera, porque ele pode ser diluído com quente, né, com calor, ele pode ser diluído com água rasa, ele é um material também versátil. Aqui é um giz de cera diluído com água rasa, ele fica com um efeito de pintura, na verdade, né? Então, para ver que o material, você pode trabalhar bastante com o material. Todo material é interessante e é rico, né? Você tem que ter paciência de aprender a usar o material. Esse também é um desenho com giz de cera, já bem, esse não é usado nenhum outro material, né, colocado. Esse é um desenho em giz de cera de um aluno da oficina de desenho do ano passado, de um aluno que gosta do giz de cera. Para ele o material, ele gosta do resultado, ele gosta de trabalhar com giz de cera e ele se dá bem com giz de cera. Depois nós vamos ter o giz pastel. E o pastel ele pode ser oleoso, o que eu vou apresentar agora é o oleoso. O pastel ele é mais suave. Ele vai ter, o pastel, a base dele é como da tinta a óleo. Ele tem os mesmos ingredientes da tinta a óleo, sabe? Então ele dá na pintura um resultado parecido com o da tinta a óleo. Ele adere bem, aí eu estou mostrando como o giz pastel adere bem ao papel. E se você usa o esfuminho, ele vai ficar bem, essa mistura fica bem mais suave. Esse é um desenho feito com o giz pastel, né, usado o esfuminho. Então as cores, elas se integram. Então ele dá um resultado bem bonito. Esse é um desenho feito também com giz pastel e que ele usa o fundo do papel, que o papel é amarelo, ele faz esse uso do fundo no desenho. Então, para você ver como o giz pastel ele tem uma cobertura, ele dá uma cobertura para o amarelo. Ele vai explorando essa questão do fundo e da pintura. Esse também é um desenho de uma aluna do ano passado, que estava aprendendo a usar o giz pastel, na verdade, todo esse trabalho de aluno é que está aprendendo ainda. Como eles foram usando, aprendendo a misturar as cores, né, com um pouco de timidez ainda, porque são alunos, né? E depois nós vamos ter o giz pastel seco. O giz pastel seco, ele vai ter na sua base o carbonato de cálcio e gomas. Só que ele vai ficar, ele não é diluível e ele vai ficar um pouco solto, ele é como carvão, daí ele não adere totalmente ao papel. Sempre ele vai estar soltando, sabe? Você passar a mão, ele vai sair todo na tua mão. Para não acontecer isso, tem que usar um fixador para fixar o giz pastel seco. Nós temos artistas que usaram muito bem o giz pastel, né, na história da arte, como o Edgar Degas. Aí, esse é um desenho dele, que eu vou mostrar, é a bailarina amarrando a sapatilha. Esse é um desenho de 1885. Então ele vai retratar as bailarinas e sempre ele vai usar esse material com bastante frequência, porque ele precisa de um material que dê um resultado rápido, porque as bailarinas não ficavam posando para ele desenhar, então ele tinha que fazer aquele momento, aquela imagem, aproveitar o momento que ela estava ali descansando para poder fazer o desenho, e tinha que ser bastante rápido. Então, e ele usa e deixa isso aparecer no seu desenho, que é um desenho rápido, que não é um desenho posado, um desenho espontâneo, né? E ele faz esse colorido também bastante rápido, ele não vai misturar muito as cores. Esse é um desenho dele também,
de 1903, já um desenho que ele vai dar mais valor para a cor, né, do que a própria forma, né? As bailarinas quase não tem detalhes, ele usa um amarelo, ele vai colorir o fundo, ele vai fundir mais as cores, então para ver como é rico também esse material. Ele usa de diversas formas esse giz. Para ver, essa é uma bailarina na Barra de Ferro, o nome dessa obra dele, de 1880. Essa já é uma obra em que ele dá bastante valor à mistura, à pose da bailarina e tudo mais, né, com mais detalhes. Essa é eu não sei de quem é essa obra, mas eu achei bem interessante os coloridos, a forma como foi usado o giz. Essa é de uma aluna do ano passado, que ela estava aprendendo a usar o giz pastel, a misturar as cores. E depois nós vamos ter o papel. O papel você precisa adquirir papel, vai começando do mais em conta, que é o papel sulfite para você fazer os teus estudos. Primeiro um papel para estudo, o sulfite é o suficiente, tá? Também o papel, ele existe a gramatura, o que a gente chama de gramatura. O que é a gramatura? Ele vai dar a grossura do papel, né? Um papel mais fino, vamos dizer, a gramatura do papel sulfite. 75 é um papel fino. Depois 90, ele é um pouquinho mais encorpado. 120, ele é mais grosso. 180 é grosso, sabe? Então vai subindo conforme o grau, essa gramatura. Também o papel vai sendo um pouco mais grosso, tá? E também a gente vai encontrar de diversos tamanhos. O sulfite normal que a gente encontra é o tamanho A4, que você vai encontrar em resma, em bloco, vai encontrar também colorido, né? Ele tem papel colorido no mercado e é um papel que é acessível. Depois nós vamos ter papel de mais qualidade, que é o papel canson, mas também o papel canson, existe o papel canson para estudante, o papel canson para aquarela, existe uma variedade de papel canson no mercado. Também varia a gramatura, tem de gramatura de 120, 140, 200, né? Então, para o desenho, também no tamanho, existem tamanhos diferentes, como o A2, A3, A4, e tem outras coisas também, tem textura, tem papel que são com textura, e tem papel colorido, o papel canson. Esse é um papel que eu recomendo para quem já está fazendo um desenho bacana, que quer fazer um desenho já finalizado, com acabamento, um desenho pronto, né? Vamos dizer, não é para não é para estudante, não é para estudar, né? Depois nós vamos ter um papel mais ainda, esse é top, eu só trouxe para vocês terem ideia de como no mercado tem coisas bacanas. Esse é o papel Fabriano, é um papel que ele tem algodão na sua composição, ele é um papel especial para fazer aquarela, para usar o giz pastel. Esse é para você fazer um trabalho bacana, tá? Tem que pode ser usado aquarela, pode ser usado tinta, então tem uma variedade muito grande de papel no mercado. Nós vamos falar agora de como educar os movimentos da mão. Porque para fazer um desenho espontâneo com variedade de traços, é importante educar as mãos. E para isso é necessário a gente conhecer as maneiras diferentes de segurar o lápis, para controlar a pressão que o lápis exerce sobre o papel. Então, uma das maneiras de segurar o lápis é em forma de haste. Na verdade, primeiro quero dizer que para você segurar o lápis, nunca a gente segura o lápis em forma de como você vai escrever, segurando ele aqui na pontinha, não, você vai segurar ele deixando um espaço para você ter maior mobilidade com a mão. Então, uma forma de haste, você vai segurar com o lápis para dentro da mão, o lápis dentro da mão.
Aí você vai ter, esse é um movimento ideal para você sombrear, porque você vai segurar o lápis e você vai ter essa mobilidade para poder fazer os sombreados, sabe? E a tua mão, você vai conseguir movimentar a tua mão com maior liberdade, porque se você segura aqui o lápis, você não tem liberdade para trabalhar. Então a liberdade para trabalhar com os traços, o traço vai ficar mais suave, você vai ter mais domínio sobre o teu traço, você segurando o lápis dessa forma, um pouco mais abaixo. Depois você vai poder também segurar o teu lápis para fazer detalhes dessa forma, como descrever, mas aqui. Aí você vai fazer os pequenos detalhezinhos com o lápis. Normalmente eu gosto e eu acho que ajuda bastante você colocar essa parte da mão aqui no papel e para segurar e para você poder fazer ter firmeza na mão para fazer esses pequenos detalhes, tá? Tem pessoas que não acham que isso não ajuda, mas eu acho assim, a mão, quando você coloca a tua mão aqui, você pode ter um movimento amplo, a tua mão pode ser, né, você se movimentar, fazer movimentos circulares com maior liberdade. Então isso é de você ir educando e aprendendo a usar esses movimentos, usar a tua mão como instrumento, porque para o desenhista a mão é instrumento. Depois você pode usar o lápis dessa forma, aqui também, essa daqui para você desenhar áreas maiores, entende? Aqui você consegue fazer esses movimentos quando você segura o lápis aqui, você pode pôr ele aqui embaixo, você pode usar, usando os teus dedos para apoiar e para você não perder esses movimentos da mão. Não prender o lápis com força, o lápis tem que ficar solto, sabe? Para você não fazer muita pressão. Você vai fazer os traços, mas sem precisar apertar para você ferir quase o papel, né, com o seu gesto. Então é interessante você ir educando e segurando o lápis de uma forma adequada, tá? Depois nós vamos estudar uma variedade de traços. Eu vou passar uns exercícios para vocês. E esses exercícios vão ser para você ficar com um traço mais leve. Então serão exercícios de riscos, alças, espirais, círculos, formas ovais. A gente vai ter um momento de muitos exercícios. Também para você entender que o teu traço pode ser mais grosso, pode ser mais fino, sabe? Dependendo de como você vai usar o lápis. Então, o exercício, para fazer o primeiro exercício, vocês vão pegar a folha de papel. Essa folha de papel, vocês vão dividir ela em 4. Ela vai ser dividida em 4, né? Você vai fazer 4 risquinhos. E você vai fazer o primeiro exercício, tá aqui o primeiro exercício, fazendo riscos, segurando o lápis de forma adequada, procure colocar no meio, né? Tá aqui o risco, você vai procurar pôr a tua mão aqui no meio. Deixa eu tentar mostrar certinho, aqui no meio. Aí você vai fazer o risco da direita para a esquerda, tá? Vai fazer esse risco dessa forma. Tentando colocar a mão no meio, porque você vai fazer daqui, sabe? Tentar fazer esse risco sem ficar tirando a mão do local e fazendo esse movimento com a mão, né? De ir para lá e voltar, mas com ela fixa, fazendo esse movimento aqui com a tua mão. Vai para lá, vai com a linha, volta, vai com a linha, volta, mas com a mão paradinha, né? Você vai movimentar. Quando for fazer o risco, depois você pode movimentar a mão, mas a hora que você estiver fazendo o risco, vai até o final com ele
com o lápis daqui, da direita para a esquerda até o final, sem ficar levando a mão, né? Segure a mão no lugar e vai. Para quê? Para você exercitar esse movimento, ó, tá? Depois você vai fazer um outro movimento, vai exercitar um outro. Na verdade, sempre vai ser esse movimento, né? Mas de uma outra forma. Vai fazer uma linha de cima até o final aqui do papel. Deixa eu mostrar esse papel que vou levantar. Você vai fazer daqui de cima até lá embaixo. Também procure colocar a mão no meio para você ter, ó, fazer esse movimento amplo até lá embaixo. Depois você vai fazer ela oblíqua, tá? Aqui. Até chegar também tentando manter a tua mão no local e ampliando o teu movimento. Fez dessa forma? Vai fazer o contrário agora, de baixo para cima, tá? Da esquerda para a direita. Aqui você vai fazer da direita para a esquerda. Aqui você vai fazer o contrário, tá? Risquinhos, dessa forma, risquinhos. Aqui, risquinhos. Bem juntinho um do outro. Aqui, risco, né? Bem junto um do outro até lá embaixo. E aqui o risco da direita para a esquerda até lá na... O segundo exercício. Temos o segundo exercício. Nesse segundo exercício, nós vamos fazer o que nós chamamos de espirais. Então, vai dividir da mesma forma, em 4, a folha do papel, e vai fazer as espirais. Deixa eu ver, eu estou ao contrário aqui. Primeiro, você vai fazer essa espiral aqui. Vai começar, deixa eu ver, tá, daqui, e vai fazendo rodinhas assim, lá e cá, lá e cá. Mas com a tua mão aqui no meio e fazendo esse movimento aqui, ó. Até no final do papel. Depois você vai fazer laços. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, até o final. Fez, você vai fazer o contrário. De baixo pra cima, com esses movimentos. Primeiro a espiral, tá? Você vai começar aqui e você vai fazer o contrário. O que você faz da direita para a esquerda, depois você faz da esquerda para a direita, vai subindo. O laço é o mesmo, é o contrário também, né? Você vai fazer, aqui você fez da direita para a esquerda, aqui você vai fazer da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Preencheu essas duas folhas, nós vamos fazer um outro exercício. Agora nós vamos para o último exercício. Numa folha, você vai dividir essa folha em cima em 7 quadradinhos, aqui na horizontal, e na vertical você vai fazer 6 quadradinhos. Aqui nessa folha, nós vamos trabalhar em degradê. E nós vamos começar fazendo... Eu fiz um exercício aqui, vou chegar mais próximo para que vocês vejam, né? Eu fiz um exercício aqui, esse daqui é feito em movimento de ondinhas. E eles são feitos bem juntinhos. Começamos, esse degradê é feito pela proximidade do risco, do traço, tá? Então, essas ondinhas, elas estão bem juntas aqui, depois ela vai tendo um pouquinho de espaço, vai aumentando o espaço entre cada ondinha, até chegar nesse espaço maior, ela vai terminar com um espaço maior. Então, no primeiro quadradinho, nós vamos fazer o exercício de pontinhos. Você vai com a pontinha do lápis, vai fazendo esse movimento. Você vai deixar ele escuro, porque você vai fazer os pontinhos bem juntinhos aqui. Depois você vai aumentando o espaço entre os pontinhos, até aqui embaixo, você ter, né, um espaço bem maior. Então, esse espaço vai ficar, você vai fazendo num crescente, tá?
aumentando, em cada quadradinho você vai aumentar um pouco mais espaço entre cada pontinho. Nesse daqui você vai trabalhar 3 formas de linha. Na vertical, na horizontal e as linhas oblíquas por cima. Vai preencher esse quadradinho com os tracinhos bem juntos e da mesma forma que você fez esse, você vai fazer esse daqui também. Vai aumentando espaço até chegar ao final. Nesse quadradinho, você vai trabalhar as linhas na horizontal e na vertical. Aqui na vertical e depois na horizontal. Ele vai ficar um xadrezinho, tá? Aqui é um xadrezinho com uma linha oblíqua por cima, aqui ele vai ficar um xadrezinho, tá? Da mesma forma, você vai fazendo degradê até chegar embaixo. Aqui você vai trabalhar só linhas oblíquas, tá? Até o finalzinho do quadradinho e vai aumentando o espaço em cada linha até embaixo. Aqui, linhas na horizontal, cada quadradinho na horizontal. E aqui na vertical e aqui na horizontal, tá? Da mesma forma até o final. Esse exercício, ele é um pouco mais complexo, ele vai exigir mais paciência de vocês, tá? Mas ele é muito importante na educação das nossas mãos. Quando você terminar de fazer esse exercício, que vai levar um tempo para você chegar até o final, você vai sentir que a tua mão já vai ganhando um pouco mais de habilidade, tá? Por que nós vamos fazendo esses exercícios? Para você ficar com tua linha mais, né? Você ter o domínio da tua linha, do teu traço, você ter o domínio. Na verdade, você ter o domínio, porque você vai fazer os teus desenhos com a mão mais leve, tá? Então, eu sei que não é muito fácil fazer esses exercícios, mas exige um pouquinho de esforço de cada um, mas ele é fundamental. Então, todos esses exercícios é do início, tanto esse daqui da espiral, dos laços, né, que você vai fazer até o final. São 3 exercícios que vocês vão ter que fazer. Comece pelo primeiro, depois você faz o segundo, para terminar fazendo esse terceiro, que é o mais complexo. O primeiro você vai preencher também de cima até embaixo, esse espaço, né? Cada coluna dessa daqui você vai preencher de cima até embaixo. Lembrando que esses daqui é da direita para a esquerda. Depois você vai fazer esses na vertical, vai fazer os oblíquos, tá? E depois esse daqui são as espirais, é o segundo. E esse o último, que são os quadradinhos, tá? Se ficou alguma dúvida, se vocês, né, precisarem de algum esclarecimento, eu vou estar então na terça-feira, eu vou das 14 até próximas 16 horas no Facebook. Terei o maior prazer em atender todos que tiverem dúvida. Não fiquem tímidos, podem me procurar no Facebook, tá? Estarei bem feliz em atender vocês. Também eu quero dizer que nós vamos ter uma sequência de aulas, e cada aula a gente vai abordar um tipo de assunto sobre técnica de desenho. No início, nós vamos caprichar nos exercícios, e depois a gente vai começar realmente no desenho. Enquanto isso, vocês vão tendo um tempo para adquirir os lápis. Eu recomendo para quem vai comprar os primeiros lápis, que compre pelo menos de 2 a 3 lápis do lápis B. Compre 2B, 4B, 6B. Quem puder comprar mais, compra mais. Quem não puder, esses 3 lápis é o suficiente para você ter tons diferentes, né? Porque o 2B é um lápis que é bom para você desenhar.
O 4B ele já vai dar um tom intermediário e o 6B ele já dá um tom, uma cor mais escura, ele é um grafite mais, mais mole, né? Então com esses 3 lápis você já consegue fazer ter um material bacana para começar a desenhar, certo? Então, se tiverem dúvida, anotem as dúvidas para que quando vocês estiverem fazendo desenho, mesmo vendo esse vídeo, que vocês estejam vendo o vídeo, tenham um pouco de dúvida, já vai anotando para a gente conversar na terça-feira, certo? Então, nós vamos ter outras oficinas também, tem outras oficinas que serão disponíveis para vocês. Fiquem ligados, procure, se informe, tá bom? Então, até a próxima aula.